Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal, e aqui a gente vai fazer o segundo vídeo sobre como montar um programa de treinos para um aluno iniciante, um cara que acabou de te contratar. E no vídeo passado eu mostrei como fazer a coleta de dados, né? Originalmente ia ser um vídeo só, mas ia ficar muito longo, então resolvi dividir em duas partes. No vídeo passado você coletou os dados através do Google Forms e agora a gente vai trazer esses dados e montar um programa dentro da planilha do Google. Então vou mostrar como fazer o layout, como deixar lá as configurações, deixar mais a sua cara e como entregar o programa e montar um programazinho básico de 3 treinos por semana durante algumas semanas e de forma bem prática, de acordo com as informações que você coletou, beleza? Vamos nessa. Vamos lá, então a gente está aqui agora dentro do Google Docs, da planilha Google, e a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é selecionar os dias da semana. Então eu vou selecionar as colunas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu vou montar um programa de 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta, mas vou deixar os outros dias disponíveis caso o cliente queira fazer treinos extras. Então, se ele quiser fazer treinos de cardio nos dias que não tem treino de força, ou se ele quiser lá na terceira, na quarta semana acrescentar um treino novo, você já vai ter o espaço já pré-montado. Então, primeira coisa, eu seleciono aqui as colunas e eu vou deixar elas mais largas para ficar mais fácil escrever o conteúdo aqui dentro, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo. O segundo passo é colocar aqui os dias, segunda-feira, os dias da semana. E uma das mágicas aqui da planilha Google é que muitas das tarefas elas são automatizadas. Então, por exemplo, eu preenchi segunda e terça. Se eu selecionar esses 2 dias e arrastar aqui para o lado, você vai ver que ele vai preencher automaticamente os outros dias da semana. Quinta, sexta, sábado. Pronto. Vou deixar centralizado em negrito. E eu gosto de deixar essa parte aqui a cor preto, fundo preto e as letras brancas. Então, pronto, aqui tá os dias da semana. Aqui embaixo dos dias da semana, eu gosto de usar o template do dia. O que é que eu vou trabalhar naquele dia? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui full body squat. Na quarta-feira eu vou fazer o mesmo full body e na sexta-feira também. Só que eu vou mudar o exercício que eu vou dar ênfase em cada dia. Então aqui eu vou colocar o bench press e aqui eu vou colocar o deadlift. Por que eu escolhi o full body? Porque o meu cliente vai treinar 3 vezes por semana. Então, como ele está voltando aos treinos, para mim não fazia tanto sentido fracionar o treino dele, porque ele não teria o volume necessário nesse início. Quando eu faço o sistema full body, eu vou treinar o corpo dele inteiro nos 3 dias de treino, mas com ênfase em exercícios diferentes. Então, na segunda-feira a ênfase vai ser no agachamento, a quarta-feira a ênfase vai ser no supino e na sexta-feira a ênfase vai ser no deadlift. Deixa eu só ver aqui se tá gravando. Beleza. Então, vamos lá. Segunda, quarta e sexta já está preenchido com full body, squat, bench press, deadlift. Então é o exercício de prioridade do dia. Na coluna B, eu gosto de deixar a data de cada segunda-feira. Então hoje é dia 30 de dezembro, eu vou colocar aqui a segunda-feira do dia 2 do 1. Tá? 2 do 1. E aqui vai ser dia 9 do 1, que é a segunda-feira seguinte. Então, de novo, a beleza da automação na planilha. Aqui, se você selecionar os dois, clicar aqui, colocar o cursor do mouse no cantinho, você vê que vai virar como se fosse um xizinho. Você clica nele, se puxa para baixo. Então vai ter 4, 5, 6, 7, 8. Vou selecionar 9 semanas aqui. Ele automaticamente preencheu as próximas segundas-feiras. Então eu tenho aqui semanas. Tenho 9 semanas selecionadas. Eu gosto de fazer uma mudança no programa a cada 3 semanas. Então, isso quer dizer que a cada 3 semanas eu mudo exercícios, na verdade, eu mudo mais os métodos e a organização de séries e repetições do que os exercícios. Então, eu vou deixar 2 cores aqui para eu conseguir, deixar essa cor mais forte, para eu conseguir me guiar através de cor. Tá? Na hora que eu bater o olho, eu consigo saber. Pronto. Vou deixar essas 2 cores aqui e vou deixar
o verde de novo. Então, o verde, ele quer dizer semanas de acumulação. Eu vou utilizar mais repetições, mais séries, maior número de levantamentos, mais tempo sob tensão. Semanas que estão em roxo vão ser as semanas de intensificação. Vou usar cargas maiores, vou usar menos tempo sob tensão, vou usar menos repetições e mais tempo de descanso entre as séries. Aqui na coluna A eu gosto de deixar o número de semanas que faltam para o objetivo. Então, mesmo esquema, eu seleciono aqui, eu preencho 3 células, o Google a planilha já entende como uma automação. O que isso quer dizer? Faltam 9 semanas, faltam 8 semanas, faltam 7 semanas, faltam 6 semanas. Eu gosto de deixar para me guiar lá na frente, tá? Quando eu estou montando um programa para atletas, essa semana 1 aqui, geralmente é a semana de reteste ou a semana que vai ser a competição alvo. No caso de clientes personal, eu coloco aqui 12 semanas como 12 semanas é tempo suficiente para ter os primeiros bons resultados em composição corporal. Eu estou fazendo 9 semanas, mas geralmente eu preencho 12 semanas já. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora no layout da planilha? Você percebe que aqui tem várias colunas que não vão ser utilizadas, tá? Eu vou excluir todas essas colunas que não vão ser utilizadas. Então, eu seleciono aqui a coluna I. No Mac, eu uso Shift, Command e aperto para seta para o lado. Ele vai selecionar todas as colunas. Se você estiver utilizando o Windows, eu acredito que é Shift, Ctrl e aperta para o lado. Ele seleciona todas. Então, eu vou com o botão direito do mouse e vou excluir todas as linhas de I a Z. A mesma coisa eu vou fazer agora para as linhas. Então eu venho aqui, vou tirar a 12, vou selecionar essa linha 12, Shift, Command para baixo, botão direito, excluir linhas de 12 a 1000. Então agora a planilha ficou mais enxuta, tá? Ficou mais fácil de visualizar. Outro ponto é que você percebe que se eu estiver preenchendo e mexendo aqui na sexta-feira, eu não consigo visualizar lá do lado esquerdo qual é a semana ou qual é a segunda-feira que eu estou. Eu quero congelar essas duas colunas. Então, para qualquer lugar que eu tiver da planilha, eu consigo visualizar elas. Então, como é que eu consigo congelar? Eu vou selecionar as duas, a A e a B. Eu venho em Ver, Congelar, duas colunas. Agora que eu congelei as duas colunas, quando eu for lá para o lado direito, eu vou conseguir enxergar elas acompanham agora. Então, qualquer ponto que eu estiver da planilha, eu consigo enxergar essas duas colunas. Eu quero também fazer isso com essas duas linhas aqui, a linha do dia da semana e a linha do template. Por quê? Imagina quando eu estiver lá na 20ª semana de treino, eu vou estar preenchendo a 20ª semana lá embaixo na planilha, eu não vou conseguir visualizar essas duas linhas, porque ficou lá em cima. Então, agora eu vou precisar selecionar essas duas linhas, de novo, ver, congelar, duas linhas. Então, agora, independente de onde eu estiver na planilha, eu consigo visualizar essas colunas e eu consigo visualizar essas duas planilhas. Eu gosto de deixar uma cor destaque aqui. Eu vou deixar um cinza mais clarinho aqui e vou deixar essas letras em negrito. Pronto. Aqui é minha configuração de planilha inicial, tá? Então, eu vou começar aqui a programação. Eu vou utilizar um conjunto de 3 bisséries. Não chega a ser uma bissérie, é a série A1, série A2. A diferença da série A1 para a série A2 é que, para a bissérie, é que na série A1 e série A2 você dá um intervalo entre o exercício 1 e o exercício 2. E na bissérie você faz eles seguidos. Então, eu vou começar aqui a série A1 com um back squat. Eu sei que ele já tem intimidade com o exercício porque ele treinou um tempo crossfit. Então, eu vou fazer 3 a 4 séries de 8 a 10 reps. Vou descansar 30 segundos e vou agora fazer o A2, que é... Para o A2 eu vou escolher um exercício de empurrada horizontal, tá? Lembra que eu estou fazendo full bar, então faço exercício superior ou inferior. Eu vou fazer double dumbbell bench press. Eu vou fazer 3 a 4 séries, também de 8 a 10 repetições. Tá? 8 a 10 repetições, esses dois exercícios. Quando ele terminar a série, o A2, ele vai descansar 90 segundos. Só ajeitar essa nomenclatura aqui. Pronto. Essa aqui é a primeira sequência. Então ele vai fazer
8 a 10 repetições de agachamento, vai descansar 30 segundos, vai fazer 8 a 10 repetições de supino e vai descansar 1 minuto e meio. Então isso é a primeira sequência de exercício dele. Eu vou agora para a segunda sequência, é o B1 e o B2. No B1 eu vou escolher um exercício de hinge. O que é a hinge? Hinge são exercícios que a articulação do quadril ela é mais solicitada, ela tem mais trabalho. Então eu vou escolher aqui um Romanian Deadlift, RDL. Ele vai fazer aqui 3 séries de 8 a 10. Rest 30 segundos. B2. No B2 eu quero um exercício de puxada agora. Já que eu utilizei empurrada horizontal na segunda-feira, agora eu quero um exercício de puxada, tá? Nessa puxada eu vou utilizar o Chest Supported Dumbbell Rows. 3 séries de 8 a 10. O que é o Chest Supported Dumbbell Rows? É a remada com o peito apoiado no banco, tá? Eu vou mostrar já como colocar os links para os exercícios. Então, caso você não tenha contato direto com o seu cliente, ele vai conseguir clicar no link e vai lá direto para o YouTube e vai ter um vídeo tutorial dos exercícios. Eu vou preencher logo aqui o C1 e o C2. Para o C1 agora eu quero um exercício de padrão de puxada, de empurrada vertical. Então eu vou escolher o Seated Dumbbell Press com 2 dumbbells. Ele vai ficar sentado no banco e vai fazer o press do ombro para cima da cabeça. 3 séries de 8 a 10 também. Estou usando esse padrão de mais repetições, já que é uma fase de acumulação. Ele vai descansar 30 segundos e vai fazer o C2. Para o C2, eu quero um exercício que estimule, seja de inferior e seja um exercício que estimule a cadeia posterior. Para isso eu vou escolher a cadeira flexora. Ele vai fazer também 3 séries de 8 a 10 repetições. Pronto. Ele me relatou que ele precisa fortalecer a lombar. Então, aqui, qual a estratégia que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a estratégia de um exercício isométrico e um exercício dinâmico na semana. No dia 1, eu vou utilizar o Sorensen Hold, que é um exercício nada mais é do que segurar a posição de back extension, tá? Então, a ideia é que ele consiga fazer 45 segundos a 1 minuto de trabalho, segurar a posição e descansar 2. Quando ele conseguir fazer 3 séries de 1 minuto, aí eu aumento para 1 minuto e 30. Quando ele conseguir fazer 3 séries de 1 e 30, eu aumento para 2 minutos. E depois eu começo a utilizar cargas. Tá, como é que eu faço para colocar comentários, para colocar vídeos, links de vídeos de tutorial? Se eu não quiser deixar muito poluído essa parte aqui do treino, eu posso acrescentar comentários. Então, eu posso selecionar a célula e vir em comentários, inserir comentários, vai aparecer essa abazinha. Nessa aba eu posso colocar os comentários em relação a controle de cadência do movimento, qual o nível de esforço que eu espero que ele realize nas séries. Então aqui eu quero que ele faça entre 7, uma PSE de 7 na escala de 0 a 10. Então não quero que ele faça cargas máximas. E eu posso colocar os links dos vídeos. Então se ele não souber o que é o Dumbbell Rows, eu posso vir lá no YouTube, coletar o link do vídeo, colocar aqui, salvar e ele vai conseguir ter o acesso aqui ao link. Então se ele passar o cursor do mouse em cima, já vai aparecer o link. Então você pode colocar comentários e vocês vão conseguir ter feedbacks, dar feedbacks um ao outro sem precisar poluir essa parte aqui do treino, tá? Eu vou copiar tudo isso aqui, eu vou trazer aqui para quarta-feira, eu vou trazer para sexta-feira. Claro que agora eu vou substituir os exercícios. Deixa eu só deixar tudo alinhado para cima e dentro da margem. Pronto. Então agora eu consigo. Aqui é o supino, é o bench press, o primeiro exercício, o exercício de prioridade do dia. Aqui eu vou utilizar double dumbbell reverse lunge, que eu quero que ele utilize exercício de membro inferior de forma unilateral, que a gente não fez na segunda-feira. O RDL eu vou tirar ele porque já vai ter na quarta-feira. Eu vou trazer aqui uma cadeira extensora, cadeira extensora e
8 a 10 repetições. Aqui eu vou trazer o pull-up, tá? Eu quero trazer agora um estímulo de puxada vertical, pull-up strict. Eu não sei quantas repetições ele consegue fazer de pull-up, tá? Eu não fiz um teste ainda, então eu vou utilizar 3 séries de uma RIR. O que é RIR? É repetições de reserva. Ele vai fazer o maior número de repetições que conseguir, deixando uma repetição de reserva. Então ele vai anotar isso, ele vai anotar esse dado e a partir daí eu vou ter uma noção de quantas repetições ele consegue fazer para ir fazendo a programação das próximas semanas. Seated Dumbbell Press, aqui eu preciso fazer, eu quero fazer dips, mergulhos. Quando eu falo dips, eu também não sei quantas repetições ele consegue fazer de dips, então aqui eu vou fazer 3 séries de uma RR, repetição de reserva. Cadeira flexora, eu não quero aqui a cadeira flexora, já fiz cadeira flexora. Na segunda-feira eu vou fazer um step up, dumbbell step up, ok, 8 a 10 repetições. Eu fiz o Sorensen Rows na segunda, agora eu quero fazer um dinâmico, tá, para lombar, então eu vou fazer back extensions 45 graus. Sem peso, tá? Só com peso corporal, ele vai fazer uma margem mais alta de repetições, 12 a 15 reps, e eu quero que ele pause 1 segundo no topo de cada repetição. 2 minutos. Aqui eu tenho o treino da quarta-feira. Se eu precisar colocar algum tipo de comentário, de novo eu venho aqui, comentários e volto. Na sexta-feira eu venho aqui com o Romanian Deadlift, é o meu exercício principal do dia. E eu quero alternar o Romanian Deadlift com... eu quero fazer strict pull-up, só que eu quero fazer strict pull-up nesse dia um pouco diferente. Eu vou fazer séries de 10 segundos mais 10 segundos. O que é 10 segundos mais 10 segundos? Ele vai segurar 10 segundos lá no topo do movimento, queixo acima da barra, e vai depois fazer a descida com a contração excêntrica em 10 segundos, tá? E aqui eu vou estimular ele a colocar sobrecarga. Então, se ele conseguir colocar 5 kg de sobrecarga no cinto ou 10 kg, eu vou estimular ele a botar sobrecarga, porque agora ele vai fazer só a fase excêntrica. Então, ele vai ter mais força no movimento. B1 era o RDL. Esse RDL vai sair. Ele vai dar lugar a um estímulo de agachamento. Que estímulo de agachamento eu quero fazer? Eu vou fazer o Goblet Squat. Goblet Squats. Deixa eu dar uma olhada como é que a gente está aqui. Tá filmando tudo direitinho, tá? Eu vou fazer o Goblet Squats com dumbbell. E no lugar do Chest Supported Dumbbell Row, eu quero fazer uma empurrada vertical, agora unilateral. Eu já fiz bilateral nos outros dias, então eu vou fazer o Half Kneeling Dumbbell Press. Half Kneeling Dumbbell Press. 8 a 10 repetições em cada braço. Sai o Seated Dumbbell Press daqui. Eu quero agora fazer um estímulo de remada. One Arm Dumbbell Rows, uma remada unilateral. E aqui eu quero dar um estímulo de... já fiz unilateral de agachamento, já fiz bilateral. Já fiz o RDL, já fiz as puxadas verticais e horizontais. Aqui eu posso fazer prancha alta. Vezes 3 séries de 60 a 120 segundos. E eu tiro só isso daqui. Pronto. Então aqui eu tenho uma configuração de 3 treinos por semana. Claro que isso aqui não é o treino fixo. Provavelmente eu vou mexer em algumas coisinhas baseado no feedback que ele vai me dar nas próximas semanas. Se alguma coisa ficou muito difícil, se alguma coisa ficou muito fácil. Se ele não conseguiu, por exemplo, a logística do local onde ele está treinando não deixou que ele fizesse 2 exercícios, porque um ficava numa sala, outro ficava em outro. Então, tudo isso vai ser informação que ele vai trazer
para que eu possa ajustar o treino da próxima semana, tá? Mas basicamente essa é a nossa configuração, tanto de layout no Google Docs, quanto de uma configuração de treino. Essa configuração, que eu gosto de 3 treinos por semana, é importante porque dá tempo suficiente para ele conseguir se recuperar para as próximas sessões de treino. Tá? Aluno iniciante, eu não gosto que ele treine todos os dias, porque a tendência é que ele fique muito cansado e muito dolorido para fazer as sessões do dia seguinte. Eu gosto desse intervalo. Se ele quiser acrescentar treinos de cardio nesses dias que ele não está treinando força, não tem problema, eu programo um treinozinho de cardio lá. Mas eu gosto de fazer isso só depois da 3ª semana, que é quando passa aquele período que você começa a ter mais informações sobre ele. Então, essa é a configuração inicial, é assim que eu monto o treino pelo Google Docs, é uma ferramenta que é gratuita e ela é 100% personalizável, então você consegue deixar lá da sua cara, do jeito que você quiser, as cores, os dias, colocar links, e depois você só envia para ele, vai lá em enviar e coloca o e-mail dele, compartilha a planilha com ele. Então, eu acho que eu não mostrei aqui, mas deixa eu mostrar aqui rapidinho como que envia. Eu vou aqui em compartilhar, salvo um nome para a planilha e aqui eu coloco o e-mail da pessoa e vai aparecer no e-mail dela, tá? Então, assim, não tem nenhum mistério em relação a isso. Então, esse aqui é meu setup original. Se você gostou do vídeo, comenta aqui, se inscreve no canal, importante. Vamos fazer esse canal crescer para a gente ter mais produção de conteúdo e mais vídeos desse tipo. Então comenta aqui, ou então envia para alguém que você acha que pode aprender, que precisa dominar essa ferramenta Google para montar o seu treino de consultoria online sem ter que ter custo inicial com ferramenta. Eu vou gravar um outro vídeo mostrando a ferramenta que eu utilizo hoje, que é um aplicativo de entrega de treinos que tem alguns pontos que são importantes lá, mas eu passei anos utilizando o Google Docs e funciona muito bem, e funciona especialmente muito bem para você que está começando agora, está começando a sua consultoria online, para deixar as coisas mais bem organizadas e facilitar o processo, beleza? Então, até o próximo vídeo.